Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para a gente dar continuidade à aula passada. Então a gente vai falar sobre estrutura social. Só que dessa vez a gente vai falar como essas estruturas sociais são organizadas direitinho. Então a gente vai visitar três tipos de sociedade, dos quais a gente pode ter uma variedade de estruturas sociais, beleza? A primeira vai ser a indiana, a gente vai falar um pouquinho das castas, de forma superficial geral. Depois vamos falar um pouquinho sobre a sociedade francesa, a parte feudal do passado e a organização dos estamentos. E a última vai ser o Brasil, a gente vai dar uma olhadinha na parte histórica do Brasil, ali 1800, aquela parte final do que a gente pode conhecer como a escravidão e como é que aquela estrutura ela reflete um pouco até hoje, beleza? Então, quando a gente fala na Índia, muitas pessoas ligam a Índia a um país animado, a um país cultural, a um país religiosamente muito rico em vários aspectos, mas também a música indiana ela chama a atenção. Ela é uma música divertida, mas que expressa bem a sua cultura. Por exemplo, essa. Não sei o que fala. Não sei. Esquece. Mas bora lá. Quando a gente fala em estrutura social, quer dizer, como eu falei no vídeo passado, a organização da cidade. A gente fala como aquela cidade, como aquele lugar, como aquele país, ele é estruturado fisicamente, socialmente e economicamente. Mas quando a gente vai falar da Índia, a Índia é muito conhecida pelo seu sistema de castas. O que é o sistema de castas? Estava ligado à forma que cada pessoa nascia, então, por direito de nascimento, então você nascia numa família, num lugar, e a partir daquela titulação que você recebesse, você não poderia fazer essa questão de mobilidade social que a gente viu ano passado, fazer as trocas. Não, você ficaria ali estagnado no mesmo ponto. Então, se eu fosse um Kshatriya, eu só poderia casar com outro Kshatriya, eu não poderia casar com um Párya, por exemplo. Tem essa distinção. Então, para entender um pouco como funciona o sistema de castas, como se chama essa estrutura social, certo? A indiana, a gente vai ter o seguinte: vão ser classificados de formas gerais. Nessa organização geral, a gente vai ter que colocar, por exemplo, os Brahmanes, eles serão a base social, que é os religiosos, os filósofos, os pensadores. Então toda essa questão aí, de sabedoria vai estar ligada a eles. Depois vou ter os Kshatriyas, que seriam aí os guerreiros, os lutadores, os senhores, feudais e tal. Depois eu vou para os Vaishyas, certo? Que estão ligados à questão comercial, às atividades econômicas, tudo que desenvolvem. Depois eu vou para os Sudras, que seriam os empregados domésticos, seriam aquelas pessoas consideradas por muitos, a grande massa indiana. Até hoje é a grande massa de trabalhadores. A gente vai ter por último os párias ou intocáveis, que são aquelas pessoas que fazem aquele tipo de trabalho que é necessário para a organização social, para o bem-estar da vida, mas que ninguém quer fazer. Que aí no caso, esses párias eles são considerados intocáveis, eles trabalham limpando esgoto, eles trabalham como coveiro e etc. Então, essa é uma sociedade, uma organização estrutural que, até o momento que eles viviam, não se tinha e não se tem uma mobilidade, ou seja, a casta que você está, o lugar que você está, você permanece. Então, tipo essa caneta. Imagine que a caneta aqui então seria um tipo de tabela. Então, os párias estariam aqui, os brahmanes aqui. Por mais que eu ficasse rico e eu ascendesse de classe, o título que eu tenho, ele não modifica. O título ele permanece igual o tempo inteiro. Depois a gente vai ter os estamentos. Os estamentos estão ligados à Idade Medieval, eles estão ligados à França, estão ligados ali e lembra esse tipo de música.
pouco, aquela música antiga, né? Aquela música mais. A gente pode dançar, aquela forma mais tranquila, mas também animada. Nesse caso, os estamentos, você já conhece, já estudou, vai estar muito ligado à França, vai estar muito ligado àquela questão organizacional, quem está dividido naquela base. Primeiro, aqui eu tenho o rei no topo da cadeia, juntamente com um clero que dominam, que são organizando, né? Eles são a base ali em cima do topo. Depois eu tenho a alta nobreza, que vai ser conhecida como os condes, duques e por aí vai. A questão dos militares. E depois eu vou ter ali abaixo deles, numa organização, a burguesia, né? A burguesia, os comerciantes que vão ficar ali fazendo todo aquele intermédio. E embaixo eu tenho os camponeses. Os camponeses é quem faz um trabalho duro, é quem sustentam toda aquela sociedade. Então a gente já teve aqui dois exemplos básicos de organização de estruturas. Então o que eu quero que vocês entendam é a organização, é como esses povos são organizados. O que eu quero que vocês entendam é como essa estrutura, a partir dessas ideias por eles colocadas, faz com que o sistema econômico deles, que é a vida daquele povo, ela andasse. A ideia básica não é essa. Entender como tudo aquilo andava, de forma geral. Então, a gente vai avançar e vai chegar no Brasil. Vê só. O Brasil, quando a gente vai falar na questão de estrutura social, ela modificou muito ao longo dos anos. Ela modificou muito ao longo da história. Então a gente tem aqui uma estrutura social capitalista, beleza? E o que seria isso? O lucro é importante. Porém, a gente tem no Brasil de 1800, 1500 por ali, quando chegaram os portugueses, quando começam as inovações, quando começa a se desenvolver uma ideia primeiro de colônia, mais à frente, quando chegar a independência do Brasil em 1889, a gente vai ter ali agora um país, a gente vai ter não mais colônia. Mas nesse período todo a gente vai ter a presença muito grande dos escravos, né, que foram trazidos à força do seu lugar de origem para sustentar essa máquina de gerar dinheiro, de gerar matéria-prima para os colonizadores, para os exploradores da terra. Então, nesse contexto, a gente vai ter primeiro duas ideias, beleza? A gente vai ter a ideia do escravo e do homem livre. O escravo vai ser aquele que não vai ter direito a nada, vai ser como se fosse mais um objeto do dono do senhor. Então, o dono vai pensar que tem direito sobre a própria vida dele. E o homem livre, ele vai trabalhar a partir do que ele quer, ele vai fazer o que ele deseja, o que for necessário. Porém, a gente vai ter essa ideia de escravo como os homens ganhos, né? A mão de obra ganha. E enquanto homem livre, ele vai ser conhecido ali como aforreado. Então, os homens, quando eram mais branquinhos, passinha cor, tinham mais facilidade de ser aforreado do que, por exemplo, um negro de fato. Então existia essa mentalidade, esse preconceito. Como vivemos no capitalismo, certo? Nessa estrutura social existe a mobilidade, ou seja, eu posso fazer com que uma pessoa pobre fique rica, mas a questão da mentalidade e dos preconceitos desenvolvidos fazem com que existisse um receio, certo? O que é isso? Vê só. O homem livre, ele era tratado quase como se fosse um escravo. Então, em contexto geral, praticamente, se tivesse numa estrada passando um homem branco, o homem branco ia pedir que ele desse espaço. Sai da frente porque eu tenho prioridade. A riqueza era muito ostentada. Então, quando os homens brancos eles tinham um patamar de riqueza e os homens negros, os homens livres, que eram pobres, começavam a querer ficar ricos, eles queriam se superar. Então, às vezes, o homem branco, para manter o seu padrão, ia querer mostrar mais, ostentar, e o homem negro, né, o homem que era escravo, que agora está virando rico, independente, meio que enlubriado, ele vai pegar e vai começar a fazer o quê? Eu tenho muita riqueza, então eu vou ostentar essa riqueza, eu vou fazer todo mundo conhecê-lo. Nesse contexto, vai ter um ditado que vocês devem ter visto no texto bem interessante, que é o quê? Que fala o seguinte:
negro rico é branco e branco pobre é negro. Então veja que eu tenho uma mentalidade preconceituosa pesada. E essa mentalidade na estrutura social ela influencia muito a questão cultural, ela influencia muito o desenvolvimento social da coisa. Então, por exemplo, não bastava você ser inteligente. Então a inteligência, a cultura, se eu fosse uma pessoa inteligente, mas eu fosse negro, eu ia ter muito mais dificuldade de conseguir chegar nos meus objetivos do que um homem branco, pobre e inteligente. Ele seria mais fácil. Então veja que a gente tem aqui nessa estrutura social uma desigualdade muito grande, permeada por uma mentalidade extremamente preconceituosa, que fez com que surgisse um cisma, surgisse uma ideia que ela é muito colocada, que por exemplo, para fazer a divisão ali, para a gente saber, por exemplo, que existia uma disputa básica, certo? Os brasileiros não gostavam dos estrangeiros, porque os estrangeiros vinham mais preparados, sabiam ler. Os brasileiros ainda não tinham um grau de leitura bom, eram muito analfabetos ainda. Então existiam regras, brigas entre eles. Então, de 1800 a 1831, a gente vai ter uma ascensão dos homens negros, a questão da alforria vai acontecer com mais frequência, e os donos das terras, né, os caras que trabalhavam ali com os escravos, eles vão fazer uma contra-revolução, e vai ser nesse momento que, por exemplo, os homens brancos vão tomar a toma. A toma que eu falo, vão tomar novamente o poder. E aí, nesse contexto que eles tomam poder novamente, vai ter então a questão do complexo de branqueamento. Uma minoria pequena de pessoas brancas, as pessoas negras, né, morenas, em grande maior evidência, mas aquela pequena parcela conseguiria fazer e mexer com todo mundo mentalmente. Então, isso acontece até hoje. E aí eu vou deixar um gancho para a nossa próxima aula, que a gente vai discutir um pouquinho do mito da democracia racial e vamos tentar conversar um pouquinho sobre alguns pensadores que vão descrever essa sociedade escravista e vão descrever como é que esse homem negro, esse homem que era escravo, ele vai se encaixando nesse sistema até a gente ir fazendo um caminho para chegar nos dias de hoje. Então, nosso propósito é esse, beleza? Então, fica a próxima aula. O texto já mandei, dá uma lida novamente nele, reforça os pontos que eu estou colocando aqui e a gente se vê no próxima quinta. Belezinha? Valeu, abraço, até a próxima. Tchau.